passado. Segundo o canal Atenção Vascaínos, o Vasco estava negociando com 3 zagueiros: Balbuena, Pedro Henrique e Maurício Lemos. Chega o Thiagão aqui, corta o Maurício Lemos, mas adivinha, qual é o zagueiro que o Vasco tem mais chance de conseguir a contratação? Fábio Carille cobrou. A diretoria do Vasco, tem que chegar reforços de peso nesse elenco. E nesse sentido, família vascaína, a gente vai trocar aqui uma ideia sobre um zagueiro que atualmente joga no México e um que joga aqui no futebol brasileiro. Aí não, aí é outra parada. Eu, pelo menos aqui, o Thiagão gosta dos 2 nomes. Vamos resenhar sobre isso, além da gente trocar uma ideia também sobre uma informação do Flávio Dias. É isso mesmo, dizendo que o Vasco pode contratar um meia, oportunidade de negócio aí, que vai chegar pra jogar. Titular, toma a camisa. É isso. Então chega aí, família vascaína, que tem muita resenha nesse vídeo. Só quero te pedir aquela moral, se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E vem com o Thiagão. Quero começar. Quer matar a saudade de Vasco? Ou não, Thiagão? Não, irmão. Eu sei que esse ano aí promete, né? Pode ser complicado, Thiagão. Eu tô preparando a minha mente, meu coração, meu corpo. Não quero saber de Vasco agora, não. Quer sim. E hoje tem copinha, tá aí, transmissão da Cazé TV, às 3 horas, né, o Vasco faz a sua estreia aí contra o 15 de Piracicaba, então a gente vai poder acompanhar e matar um pouco da saudade com a molecada, com os crias do nosso Vascão. Seguindo aqui a nossa resenha, mais uma vez falar sobre Manuel Capasso, tá na tela, informação do canal Atenção Vascaínos. O empresário de Manuel Capasso está tentando negociar o jogador com o futebol argentino e paraguaio. O atleta, a princípio, se reapresenta segunda-feira, mas o Vasco entende que o jogador pode ser uma boa fonte de renda para o clube. Vale lembrar ainda que, caso não tenha acordo de saída até segunda, Fábio Carille avaliará o jogador. Então tá aí, família vascaína, né? O Vasco quer fazer um papel colorido com o Capasso. Caso isso não aconteça, Fábio Carille vai avaliar o atleta, né? O que a gente pode entender sobre isso? Carille analisando o jogador, da mesma forma que eu, entendendo que não tem condições de jogar no Vasco, aí o Vasco deve facilitar, né? A negociação aí do Capasso, um empréstimo, o time pagando o salário, né, integral, deve ser dessa forma, porque nesse momento o Vasco quer um papel colorido. Isso não acontecendo, Carille avaliando da forma que eu estou avaliando, que eu avalio aqui o Capasso, então o Vasco vai facilitar essa negociação, família vascaína. A gente segue aqui também uma informação do canal Atenção Vascaínos, que tá aqui, Fábio Carille cobrou a direção do Vasco a contratação de jogadores com mais peso. O técnico entende que os atletas contratados e que ainda não foram anunciados chegam mais para composição de elenco. O comandante vascaíno quer jogadores de impacto. Para ser mais do mesmo, ele prefere avaliar o elenco que tem. Coberto de razão, tá coberto de razão aí o Fábio Carille. A gente mesmo troca essa ideia aqui, né, e vejo o comentário de vocês, a galera concorda, né? A contratação do Lucas Oliveira é um jogador para compor elenco, até nesse momento é titular, eu vejo dessa forma. Lucas Freitas, da mesma forma. Daniel Fusato, um reserva do Léo Jardim. E o único nome que eu vejo que chega para disputar a posição, né, não é que a gente pode chegar e dizer que é titular absoluto, pelo menos eu vejo dessa forma, é o Tietê, mas chega numa condição de brigar por posição ali no meio-campo do Vasco. É o único que eu vejo dessa forma. Então, eu concordo plenamente aqui com o Fábio Carille e eu tenho certeza também que Pedrinho, Felipe, né, Marcelo Santana, que é muito cobrado e criticado aí, entendem dessa forma também. Não dá, né, para você, com essas contratações que o Vasco fez nesse momento, entrar numa temporada, né, que promete, onde o Vasco tem que dar aí um passo maior, né, tanto no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, agora melhorou o seu calendário com a Sul-Americana. Eu sei que é um trabalho de reestruturação, mas, né, por exemplo, o Vasco estava aí negociando com o Coelho, então deve ter algum papel aí para fazer um investimento e isso tem que ser feito. Entendo, de uma maneira assertiva, né? Não pode errar nessa, eu ia falar aqui, nessa tacada, podemos dizer assim.
mas a gente está aí esperando, né, aqueles reforços, né, com status de titular para qualificar mais o nosso elenco. E aí, família, entrando aqui no assunto mercado da bola, esse aqui é um volante, perdão, que eu já até comentei com vocês, né, que é o Vitor Cantillo, que aqui, ó, oferecido ao Vasco, volante Vitor Cantillo, não empolgou a comissão técnica. Ainda bem, né? Um volante colombiano que tem passagem aqui no Brasil pelo Corinthians, né? A época que ele chegou no Corinthians, chegou muito bem, badalado, porque eu acho que foi no Júnior Barranquilla, né, que ele se destacou, mas não conseguiu vingar. E aí é um atleta que tem a mesma dificuldade que boa parte, né, de jogadores que o Vasco tem hoje, que é aquela condição física, até tem uma condição técnica, mas, sabe, lento, não dá. O Vasco tem que ter jogadores com mais disposição, com mais tesão, desculpe a palavra, porque a gente tem jogadores já, né, com uma condição física, que é o caso do Coutinho, Payet com uma certa idade. Então, a ideia hoje, principalmente no setor de meio campo, se o Vasco vai contratar, como a gente vai destacar aqui agora uma informação do Flávio Dias, tem que ser jogador, irmão, para correr ponto A, ponto B, fazer uma cobertura, e, claro, com uma boa técnica, isso não é atletismo, para que aí você dá condições para o Felipe Coutinho e o Payet jogarem com a bola no pé. Aí no máximo ali sem a bola, né, uma recomposição aqui, preencher um espaço ali, mas para isso você tem que ter jogadores físicos, sabe? E o Vasco tem essa dificuldade esse ano, principalmente com a ausência do Paulinho, que está retornando aí para essa temporada 2025. Então tá aqui, ó, jornalista diz que o Vasco pode contratar um meia para chegar e jogar. De acordo com o Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, existe a possibilidade do Vasco contratar mais um jogador de meio campo para chegar e jogar. Seria uma oportunidade de negócio. Um outro dia, eu puxei aqui uma resenha com vocês, falando do setor do campo do Vasco, que nesse momento eu acho que o Vasco tem mais opções, a gente pode colocar assim, que é o setor de meio campo. O Vasco, né, tem volantes ali que eu acho que dá para montar um time titular interessante, Paulinho, Jair, Matheus Carvalho, Hugo Moura, Felipe Coutinho, né, Payet, né, tem aí o JP, Estrela, então acho que é um meio campo que você tem ali, o Tietê tá chegando agora, então você tem algumas opções. Agora, você precisa reforçar o sistema defensivo, né, principalmente ali a linha de 4 e, claro, a frente, porque o Fábio Carille gosta de jogar nesse 4-3-3 e o Vasco não tem, por exemplo, um atacante pelo lado esquerdo, né? Hoje no elenco você tem o Emerson Rodrigues e aqui pelo lado direito ainda você tem o Adson, então você tem que reforçar. E aí até pontuei, caso aconteça essa contratação, acho que o entendimento tem que ser esse, né, de quem toma a decisão para contratar esse atleta, chegar e jogar. É um jogador para chegar e jogar, porque aí você qualifica ainda mais esse setor do campo. Então, chegando jogador bom, jogador de qualidade, não tem essa resenha, Thiago, mas o Vasco não precisa de meio campo, o Vasco não precisa de meia, de volante, precisa. Se for muito bom, precisa. Que aí você qualifica. O Vasco tem Campeonato Brasileiro, o Vasco tem Copa do Brasil, o Vasco tem Sul-Americana. Então, jogador bom nunca é demais. Nunca é demais. Então, vamos ver qual o nome que é esse atleta aí, segundo o jornalista aqui, Flávio Dias, chegar e jogar, família vascaína. A gente segue aqui a nossa resenha. Mercado da bola ainda, é aquele assunto que eu puxei com vocês aqui no início do vídeo. Tá aí, ó. A situação de Balbuena é bem complicada. O salário do atleta é muito alto e o Dínamo não quer se desfazer do jogador. O Vasco ainda tenta negociar, mas a situação é complicada. Em paralelo a isso, o zagueiro Pedro Henrique não virá para o clube e Maurício Lemos desponta como a negociação mais promissora. O uruguaio já entregou sua casa em Belo Horizonte, né? Ontem a gente destacou aqui uma informação que eu não me recordo a fonte, né, dizendo que a família do Maurício Lemos não quer morar no Rio de Janeiro. Eu não sei se isso procede. Ontem também teve, né, que o Peñarol me parece que entrou na disputa para contratar esse atleta, e aí você pode até pegar um gancho que me parece que o RB Bragantino contratou um zagueiro lá do Peñarol, não me recordo o nome. Então pode abrir ali um espaço na folha, né, para você repatriar aí o Maurício Lemos, que é uruguaio. Cara, eu não gosto muito assim do Maurício Lemos, tem até uma lembrança dele jogando contra o Vasco, na estreia, né, em 2023, que o Vasco retorna para a Série A. Eu acho que o Maurício Lemos ele faz um dos gols do Galo, fez o gol do Galo, né, porque foi 2-1 aquela partida, gol do Peck e do Andrei Santos, né, 2-1, que o Vasco estreia bem ali.
e o Maurício Lemos faz o gol do Galo. Mas bem limitado, tanto que perdeu espaço lá no Galo, né? É por esse motivo. Então, assim, claro, pode chegar aqui no Vasco e nos ajudar, um cara experiente, tem passagem lá no Fenerbahçe da Turquia, mas, como eu disse, desses 3 nomes, Balbuena, Pedro Henrique e Maurício Lemos, é o que eu menos gosto. Eu tava torcendo para que o Vasco pudesse acertar com o Balbuena e o Pedro Henrique. Mas o que acontece? Aí, Thiago, você fica com a opção que você não quer. Mas vamos aguardar a família vascaína, até porque a gente vai trocar uma ideia sobre 2 nomes agora, que aí eu, Thiagão, gosto muito, mas muito mesmo. E até esse nome aqui eu acho muito difícil, tá? Muito difícil. Tá na tela para vocês, informação do canal Na Torcida Vascaínos. O Vasco da Gama fez uma consulta para o zagueiro Murilo, do Palmeiras, através do repórter Fábio Torres, que teve contato com o staff do jogador. Este interesse foi confirmado, mas é tratado como negociação muito difícil de acontecer, pois o jogador pretende continuar no Verdão em 2025. Lembrando que o atleta oscilou durante a temporada de 2024, mas terminou como titular os últimos jogos. E assim, na minha visão, nossa, seria uma grande contratação. Grande contratação. Joga muito, joga bola, joga e acertar ali a defesa, ajudar muito a defesa do Vasco. Tá aqui os números do Murilo, né? Ele fez 48 jogos na temporada, né? 25 no Campeonato Brasileiro. Claro que, como a matéria disse aí, né? Tem um zagueiro bom lá no Palmeiras também, que até o Brighton tentou a contratação agora, acho que é Vitor Reis, então ele tava ali alternando com esse jogador, mas jogou bastante, né? 25 partidas como titular, né, no Campeonato Brasileiro. Eu tô mostrando até para vocês aí que ele teve algumas lesões, né? Então, assim, seria um excelente nome, na minha opinião. E eu acho que até a galera que tá votando lá na Net Vasco pensa da mesma forma que eu. Vou mostrar aqui para vocês até o momento, né? 99% entende que o Murilo seria uma excelente contratação. Seria um jogador, de fato, para formar uma bela dupla de zaga ali com o João Vitor, na minha opinião. Tá novo ainda, idade boa, mas, né, é difícil, né? Por mais que, de repente, o Vasco, né, claro que ele tem contrato com o Palmeiras, de repente igualar ali a questão salarial, teria que botar um papel colorido na mesa também, entendo, mas é difícil, né, você sair de um projeto que mira títulos, né, para um projeto de reestruturação, podemos dizer assim. Acho que o Murilo é um cara que todo jogador que está num grande clube sonha com seleção brasileira, e nesse momento, né, o Palmeiras é um clube que possibilita isso para ele, então é difícil você largar o Palmeiras hoje para jogar aqui no nosso Vascão. Mas se o Vasco sondou esse atleta, é que de fato está mirando alto, né? Então a gente está torcendo para que o Vasco consiga acertar com um bom zagueiro para a temporada de 2025. E um outro nome, aí o Vasco já está negociando, segundo o canal Atenção Vascaínos, é do Samir. Tá na tela, ó. Vasco abre negociações pelo zagueiro Samir, do Tigres. O time mexicano topa um empréstimo, mas com o Vasco arcando com 100% do salário do jogador, que é considerado alto. Samir perdeu espaço no México e tem treinado em horários alternativos. A última partida do atleta foi em junho de 2024. De fato, eu estava vendo aqui os números, até na atual temporada ele não está jogando. Mas se você pegar as temporadas passadas, vinha atuando, sendo titular de boa parte da temporada. E assim, eu não acompanho o Samir muito tempo, desde a época que ele saiu aqui, né, do nosso rival. Então ele já passou aí, tá até vendo aqui, ó, colocando na tela para vocês, já passou na Itália, na Inglaterra, tava vendo aqui que ele tem bons números, né? Eu digo assim, como titular, né, no Watford. Jogou a Premier League como titular, tá aqui, ó, esteve no plantel 19 oportunidades e as 19 como titular. Então tem uma experiência aí internacional, vários jogos no Campeonato Italiano, 144 jogos. Aqui na Série A, no Brasileirão, tem 50 jogos. Então é um zagueiro experiente, tá com uma idade boa também, né? 30 anos. O Samir que eu tenho na memória é aqui, do nosso rival. E sempre mostrou qualidade. Sempre mostrou ser um bom zagueiro. Eu não me recordo muito bem se ele tem, né, a questão da bola aérea, porque não é um zagueiro tão alto assim, né? Tem 1,85 m, mas tecnicamente sempre foi muito bom, sempre foi muito bom. E acho que tendo isso assim na memória, de repente, né, o Vasco, que aí tem as ferramentas para, né, avaliar melhor o zagueiro, a questão física e tudo isso, na minha visão, seria, sim, uma boa contratação, porque bola sabe jogar, sempre foi bom jogador. Então, esses 2 nomes aqui, Murilo e Samir, eu gosto, família, eu gosto, e acho até, para te falar a verdade, né, se o Tigres
tá aí disposto a emprestar o jogador e com o clube que, né, o Samir for emprestado assumindo o salário, acho que vai ter outros clubes no Brasil aí que vão buscar essa contratação. Você pode ter certeza disso. Então espero que o Vasco possa ser rápido aí e tentar acertar com esse atleta. E claro, tem que saber também se ele quer fazer parte desse projeto. Agora, o nome, eu gosto. Eu acho que seria um jogador que joga, né, pelo lado esquerdo para formar aí uma boa dupla de zaga com o João Vitor, família vascaína. Quero a opinião de vocês. Vou ficando por aqui. Tamo junto. É muito bom ser Vasco.